Meus amados, boa noite. Boa noite. Prazer estarmos aqui mais uma vez para celebrar ao Senhor e peço que você então abra sua Bíblia e no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13, Lucas 13, de 10 a 17. Quero saudar os nossos visitantes, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, Deus te abençoe ricamente. Meus amados, Jesus Cristo ainda faz milagres, Jesus Cristo ainda faz maravilhas. E hoje nós vamos aprender algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mesmo com tanto tempo de estrada, em igreja, lendo a palavra, mesmo não conhecendo plenamente a palavra, o Senhor ainda tem muitas maravilhas a fazer na nossa vida. Lucas capítulo 13, do verso 10 até o verso 17, a palavra de Deus diz assim, Lucas 13, de 10 a 17, que diz assim: Ora, Jesus ensinava em um sábado em uma das sinagogas, e veio ali uma mulher cuja enfermidade estava ligada há 18 anos em sua vida. Andava ela encurvada, sem que de modo algum pudesse endireitar-se. Vendo-a então Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Verso 14. Então o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses 6 dias para ser descurado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? E, entretanto, o povo se alegrava por todas as gloriosas maravilhas que Jesus ali realizava. Amém? O tema da nossa reflexão são maravilhas que alegram. Toda maravilha que Deus faz alegra o nosso coração. E existem algumas maravilhas que Deus ainda quer fazer na nossa vida diariamente. A primeira maravilha que eu posso destacar é que Jesus Cristo quer fazer a maravilha de ensinar você a viver. Isso mesmo. Jesus Cristo quer ensinar você e a mim a viver. Aqui no caso, Jesus Cristo estava em uma sinagoga ensinando. Pode parecer uma bobagem, mas não é à toa que Jesus Cristo ia a uma sinagoga para ensinar. Só que aí a gente vê um problema. Jesus Cristo não era sacerdote oficial da religião judaica. Jesus Cristo não era um homem responsável por uma sinagoga. Portanto, ele não poderia ensinar oficialmente. Mas ele ensinava porque o povo via nele autoridade. Então, a gente pode entender que nós precisamos também permitir que o Senhor execute essa maravilha na nossa vida, de ensinar. Isso mesmo, ensinar. Algo que essa semana a gente comemorou o Dia dos Professores, né? E a gente glorifica o nome de vocês pela vida de Jesus, mediante a sua vida também, para que você continue ensinando. E a arte de ensinar é um desafio. E Jesus quer te ensinar a viver. Sim, quer te ensinar a viver. Por que Jesus Cristo quer te ensinar a viver? Primeiro momento, primeira coisa que a gente pode perceber é que Ele vai ensinar aquilo que precisa ser feito. A gente às vezes tem muita dúvida naquilo que precisa ser feito. Jesus Cristo nunca ligou muito para a opinião dos judeus. Ele viu aquela mulher que estava enferma e curou ela no sábado, mesmo não podendo, porque Jesus fazia aquilo que tinha que ser feito. Não ficava dependendo de uma opinião contrária ou de uma opinião que estava assim a favor ou não, se ia gostar ou não ia gostar. Jesus Cristo ia fazer o que deveria ser feito, o que tinha que ser feito, ele fazia. E muitas vezes nós não fazemos aquilo que tem que ser feito. E Jesus Cristo quer nos ensinar que nós, os crentes de Jesus,
precisamos entender que a primeira maravilha, e isso está ligado muito à comunhão com Deus, ligado à comunhão com o Espírito Santo de Deus, é fazer aquilo que tem que ser feito. Se vai doer, ok. Se vai alegrar, ok. Mas o que tem que ser feito, tem que ser feito. E nós, brasileiros, temos em especial uma dificuldade muito grande em fazer aquilo que tem que ser feito. Os judeus da época e de hoje não têm tanta dificuldade assim. Os americanos não têm tanta dificuldade assim. Mas nós, brasileiros, devido ao nosso histórico social, temos dificuldade de fazer aquilo que tem que ser feito. Nós questionamos aquilo que tem que ser feito. Uma ação mais severa, nós questionamos. Por quê? Porque é cultural nosso. Mas eu quero lhe dizer, querido, que Jesus Cristo vai ensinar você, se você quiser deixar o Senhor executar essa maravilha, a deixar o Senhor executar o ensino daquilo que tem que ser feito. Segunda coisa que eu posso entender da maravilha de ensinar é que o Senhor quer me ensinar, além daquilo que tem que ser feito, a ter coragem para fazer o que tem que ser feito. Ensinar a fazer o que tem que ser feito é uma coisa, mas ter coragem para executar é outra coisa. É como se fosse um médico. O médico que o paciente chega ao médico e desesperado, precisando ser operado, e o médico sabe o que fazer, mas não tem coragem para fazer. Há pouco tempo atrás eu conheci uma adolescente que passou para medicina e tinha medo de sangue. Como poderia ela executar a profissão de médica tendo medo de sangue? Difícil, muito complicado ela conseguir executar. Se alguém chegasse passando mal e visse sangue, ela desmaiava. Já pensou você chegar no hospital, um médico desmaiar com seu sangue? É complicado, né? Mas Deus tem que também nos ensinar a ter coragem para fazer aquilo que tem que ser feito. Se você perceber no texto, Jesus Cristo, ele mais ou menos desobedece uma lei humana. Não poderia ser curado no sábado. Não poderia ser curado na sinagoga, não poderia ser curado naquela circunstância, não haveria possibilidade. Os homens não concordavam, mas havia uma necessidade. E qual era a necessidade? De aquela mulher ser curada. Jesus Cristo encarou o problema. Jesus Cristo falou assim, deixa comigo que eu vou resolver. Mas as críticas virão, os problemas virão. Não interessa. Nós precisamos pedir ao Senhor coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Pastor, o que precisa ser feito na minha vida nos dias de hoje que precisa de coragem? Vamos a alguns exemplos. Às vezes o pai precisa chamar a atenção do filho. Precisa de coragem. Às vezes o filho tem que se calar em meio a uma discussão familiar por respeito. Tem que ter coragem. Às vezes o esposo ou a esposa tem que fazer algo que não é muito agradável. Às vezes tem que poupar dinheiro. Sabia disso? Que para poupar dinheiro tem que ter coragem. Às vezes dá aquela vontade de ir no McDonald's, comer um McLanche feliz, não dá? Nossa, que vontade boa. Aí quando você vê na conta, não tem tanto dinheiro assim. Aí você tem que falar assim, vamos travar porque... E fica aquela vontade, aquele gosto daquele hambúrguer maravilhoso, aquele McFlurry, né? McFlurry que tem aquele sorvete, maravilhoso, nossa, chega até salivar. Mas para não ir, tem que ter coragem. Jesus Cristo quer te ensinar, hoje e sempre, a ter coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. E nós, no Brasil, temos sofrido muito mesmo, com as nossas autoridades, porque com o passar dos anos, elas fizeram muitas coisas, mas não fizeram aquilo que tinha que ser feito. Desviaram valores, fizeram projetos que não deram tanto efeito assim, exatamente porque quiseram fazer coisas fora do básico. Existem dois tipos de alimentos que a maioria das pessoas no Brasil comem. Fala para mim. Uma começa com A e outra começa com F. Arroz e feijão. Quem come arroz e feijão aqui, levanta a mão. A maioria, né? Todo mundo come arroz e feijão. Alguém aqui já comeu caviar? Já comeu caviar? Já comeu caviar? Quem gostou de caviar?
Ninguém gostou? O quilo do arroz está quanto? Mais ou menos. R$13, 12. Quanto é que está o quilo do caviar? Quanto está o quilo do caviar? Mais de R$100. Dá para viver de caviar? Caviar alimenta? Irmão, eu sou magrinho assim de ruim. Esther sabe quanto que eu como. Eu tenho fome de 3 em 3 horas. Caviar não tapa nem o buraco do dente. Eu preciso de arroz, feijão, farinha, fubá, banana e assim, coisa pesada. Lá em casa é assim, quando eu boto o prato, a primeira é o feijão por baixo. Aí depois eu coloco uma leve camada de farinha de mandioca. Uma leve camada, assim, de uns 2 dedos, assim, mais ou menos. Depois eu coloco uma leve camada de arroz por cima, para completar o prato. E depois vem o complemento. E tem sempre uma carne, uma fruta, alguma coisa no meio. Mas tem que ter arroz e feijão, senão eu passo fome. Algo que pese. Meu querido, Jesus Cristo também quer te ensinar, não a comer arroz e feijão, mas a fazer aquilo que tem que ser feito. O que tem que ser feito é básico. 2 e 2 são 4. Aqui ou na China. É básico. E a gente às vezes quer inventar moda. É o básico que Jesus Cristo quer te ensinar. Jesus Cristo ensinou aos discípulos que testemunharam esse milagre, falando assim, eu não estou muito interessado se é sábado ou não. Eu só estou interessado que existe uma mulher que ela está encurvada há 18 anos, que ela precisa de cura. Não interessa se é sábado. Não interessa se o líder da sinagoga vai gostar ou não. Ela precisa de cura. E a gente às vezes quer inventar moda no Evangelho. Meu querido, 2 e 2 são 4, arroz e feijão com Jesus é uma bênção. Deixa Jesus ensinar as maravilhas no seu coração e faça o básico. E a primeira maravilha que ele quer ensinar é que a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Repete comigo, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Custe o que custar. E aí que dói, aí que dói. Mas se tem que ser feito, tem que ser feito. Segunda maravilha que o Senhor pode destacar, que a gente pode destacar do texto, que o Senhor quer nos ensinar, é a maravilha do deixar. Repete comigo, maravilha? Do deixar. Isso mesmo. Deus quer nos ensinar a maravilha do deixar. Como assim, pastor? Que história é essa de deixar? Desde quando deixar é maravilha, né? Você já percebeu que Deus, às vezes, não vou falar que demora não, porque Deus tem o seu tempo, mas Deus não evita conflitos entre os homens? Já percebeu isso? Que quando tem assim uma discussão, às vezes surge uma discussão na família, às vezes na discussão na igreja, nunca entra um anjo com uma espada flamejante para evitar a briga? Sabe por quê? Porque Deus faz a maravilha do deixar. Deixar acontecer. Deixar acontecer para que o ser humano possa crescer. Crescer na coletividade. Peço que você abra sua Bíblia rapidinho para a gente dar base a isso. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 32. Eu vou falar uma coisa que eu não quero que você se escandalize não, tá ok? Mas igreja hoje em dia é um negócio meio complicado. Porque igreja, não sei se você sabe, é feito de gente, né? Romanos 8, 32, vai falar lá que a maravilha do deixar, ela normalmente acontece quando tem mais que uma pessoa. Deixa eu dar contexto aqui para esse pensamento. A mulher, primeiro que aquela mulher não poderia entrar no templo, na sinagoga, certo? Lá em Lucas, no milagre. A mulher não poderia entrar no templo. Jesus não poderia curá-la no sábado. Ela não poderia entrar no templo porque, em primeiro lugar, ela era mulher. Em segundo lugar, ela era deficiente. E havia a lei de Moisés que não permitia pessoas deficientes entrarem na sinagoga. E Jesus cura aquela mulher dentro da sinagoga de maneira proibida. E aquela mulher incomodava aos outros judeus. Óbvio. Mas aí que vem. Por que então Deus permitiu que aquela mulher estivesse na sinagoga? Para que você e eu pudéssemos aprender a conviver com as nossas diferenças.
Peço que você dê uma olhadinha aí, só uma olhadinha, não precisa de falar nada não, tá? Só uma olhadinha aí ao redor, dá uma olhadinha ao redor, olha quanta gente diferente de você. Uns são carecas, outros são mais gordinhos, outros são mais moreninhos, outros são mais altinhos e baixinhos. Nós somos totalmente diferentes. Isso é ser igreja. Só que aqui, em Romanos capítulo 8, verso 32, fala que tinha gente deixando a igreja de Roma por causa das diferenças. Eles queriam uma igreja só de romanos. Eles queriam uma igreja só de judeus. E cada um queria a sua igrejinha do seu jeitinho. Só que isso é antibíblico. A igreja de Roma sofreu com isso, e você também já deve estar sabendo que todas as igrejas hoje em dia sofrem, e qualquer problema que aconteça na igreja, o indivíduo vai e sai. E isso não é bom. Não é bom nem para quem sai e nem para quem fica. Olha lá em Romanos capítulo 8, no verso 32, que fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, e Deus os quem justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas aquela mulher, na época de Jesus, não podia entrar no templo. E Jesus foi questionado por fazer o milagre por ela. Quero lhe dizer, querido, que Jesus quer fazer um dos milagres mais difíceis do nosso tempo, que é o milagre, a maravilha do deixar. O deixar a diferença, falar menos, deixar o orgulho, falar menos, as opiniões, falarem menos. Esse é o grande milagre que o Senhor tem que fazer na nossa vida, principalmente para aqueles que são membros ou praticantes do Evangelho de igreja, pessoas que estão dentro da igreja. Outro texto que eu quero destacar lá também, Hebreus capítulo 10, olha lá, o problema continuou, eles querendo se separar, eles querendo fazer acepção de pessoas. Hebreus capítulo 10, verso 22 a 25, Hebreus 10, de 22 até o verso 25, que diz assim, Hebreus 10, de 22 a 25, diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, de plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado com o corpo com água pura. Olha lá, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25. Não deixemos a congregação, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia que se aproxima. Não é o pastor que está falando não, tá? É a Bíblia. Meus amados, o milagre do deixar é um milagre que a gente não vê, mas nós precisamos permitir que o Senhor ensine a gente, a fazer isso. Aquela mulher, não sei se você percebeu,
aquela mulher saiu transformada. A gente leu o texto, né? Aquela mulher saiu transformada. Mas no texto, houve um homem que não saiu transformado. Está no texto, Lucas capítulo 13. Qual foi o homem que não saiu transformado? No capítulo 13 de Lucas. Qual foi o homem? Não tem o nome dele não, só tem a função. O chefe da sinagoga. E você se lembra que ele falava? Ele falava que as pessoas, ele falou para a multidão, vocês podem vir aqui durante 6 dias, mas no sábado, não. Está escrito na palavra que o líder da sinagoga, que Jesus Cristo fez o milagre, falou para a multidão, para eles virem aqui só 6 dias. No último, não poderia vir, porque era o momento dele. Quero lhe dizer, querido, que você precisa de uma maravilha, sim. Uma delas é a maravilha do deixar. Deixar o orgulho, deixar a opinião, deixar. Porque se você não deixar, não há milagre que você vai ver. Você pode ver o que quiser, mas não vai ver milagre. Outra coisa que o Senhor pode nos ensinar, outra maravilha que o Senhor quer fazer por nós, é a maravilha de ver um milagre acontecer. Volta lá em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, esse milagre foi testemunhado por muitas pessoas. E você pode perceber que os discípulos, que sempre estiveram junto de Jesus, não recriminaram a mulher. No domingo passado, nós lemos aqui, com relação às crianças, aquele texto que fala, que Jesus fala, né? Deixai vir a mim as crianças. E o texto anteriormente fala que os discípulos tentaram impedir as crianças. No caso aqui, Jesus Cristo não teve dificuldade de estar com a mulher. Os discípulos não entraram nessa jogada, não tiveram nenhum tipo de interferência. Mas, pastor, por quê? A primeira razão é porque o crente em Jesus, para ele ver o milagre, ele precisa estar perto do pecado. Isso mesmo. O crente em Jesus precisa estar perto do pecado. Pastor, mas espera aí, me ensinaram errado então. Porque a minha vida toda falaram para mim que era para eu estar longe do pecado. Não, a palavra do Senhor fala que você não pode estar no pecado. Mas você tem que estar, se é crente em Jesus, perto de alguém que tem pecado. Para que ele possa sair de lá. Do mesmo jeito que alguém esteve ao seu lado, que talvez você nem se lembre o nome, que te acompanhou para que te tirasse do pecado. Nós todos tivemos alguém que Deus usou para nos tirar do pecado. Aqui no caso, essa mulher, em Lucas capítulo 13, estava dentro da sinagoga, ela não poderia estar, ela não estava na condição humana para estar, era proibida a sua entrada, e Jesus Cristo falou para ela assim, vem, a chamou para perto. E os discípulos não interferiram, porque já haviam passado experiências com Deus de permitir que aquele que era considerado inútil, ou considerado feio, ou considerado diferente, ele poderia estar perto de Jesus sim. E nós às vezes temos alguns rótulos que a gente faz, coisas humanas, pensamentos humanos, que isso não é bom. Meu querido, se você quer ver um milagre da salvação executar, você precisa estar perto de alguém que precisa de salvação. Porque o crente em Jesus, aquele que está na igreja, aquele que é fiel, ele já tem a salvação. Se você quer ver o milagre acontecer mesmo, a maravilha do milagre, você precisa estar perto do pecado. Então, que pecado, pastor, eu posso estar perto? Todos. Você tem que ser amigo, meu querido, do homossexual. Você é crente de Jesus? Você tem que ser amigo dele. Você só não pode ser homossexual. Se você tem que ser amigo dele, você tem que ser. Porque se ele não tiver um amigo crente em Jesus, diz para mim, de que maneira, quem vai dar testemunho que ele tem a possibilidade de sair da homossexualidade? Ninguém. Como é que alguém, um fumante, um bêbado, vai dar esse testemunho? Nós precisamos ter
essa abertura. Incomoda, pastor? Incomoda. Nunca falou que não incomodava? Mas sempre há a possibilidade de Deus fazer uma maravilha de transformação. Uma coisa que eu quero destacar é sobre o atender o chamado de Jesus. Nós, quando falamos sobre chamado, a maioria das pessoas fala assim, Jesus está te chamando, e a gente levanta a mão, a gente aceita. A gente aceita exatamente porque quando Jesus chama, é uma bênção. Mas Jesus hoje nos chama na quarta maravilha, que é atender o chamado de Jesus para uma transformação. Repete comigo, transformação. Transformação. Eu quero ser transformado da hipocrisia. Jesus Cristo chamou o chefe da sinagoga de quê? O que é hipócrita? O que é hipócrita? Falso. É um pouco pior. É um pouco pior. Falso ainda é melhor. Hipócrita vem aquele que está abaixo da crítica. Ou seja, ele não olha para si mesmo e vê que é igual. Ele julga. E eu quero então lhe dizer que nós, crentes desta geração, somos tentados diariamente a sermos hipócritas. Por que somos tentados? Porque a hipocrisia, ela afasta duas transformações. A primeira transformação, a transformação pessoal. E a segunda transformação, a transformação do outro. Aquela mulher, pelo jeito, aqui em Lucas capítulo 13, não deveria ser a primeira vez que ela deveria ter tentado entrar no templo. Ela só entrou porque Jesus chamou. Ela só esteve ali porque Jesus chamou. Porque o líder, aqueles que estavam participando daquela sinagoga há tanto tempo, quantas vezes talvez aquela mulher e outras mulheres e outros homens deficientes não puderam entrar por causa de uma letra, por causa de uma lei que separava e não unia. Então, meu amado, quero lhe dizer uma coisa. No início, eu fiz uma pergunta. Você gostaria de receber um milagre na sua vida? Você gostaria de receber uma maravilha na sua vida? Eu destaquei aqui 4 maravilhas. A primeira maravilha que a gente tem que pedir ao Senhor é a maravilha do ensino. A maravilha que Jesus Cristo precisa ensinar a fazer o que precisa ser feito. Vai doer, mas tem que ser feito. A segunda coisa é a maravilha do deixar. Deixar o orgulho para trás, deixar o preconceito para trás, deixar você lá fora, deixar você, o seu pensamento lá fora, para que você aqui possa estar em comunhão. Terceira coisa, a maravilha de ver o milagre acontecer. Quem já viu o milagre aqui acontecer, sabe que a gente nunca esquece. Os discípulos estavam perto deles, as pessoas estavam perto deles, e eles foram testemunhas, e este milagre só foi escrito porque tinha alguém vendo. Não foi Jesus que escreveu, não. Não foi Jesus que escreveu. Alguém viu o milagre e contou para Lucas. Escreveu para Lucas, deu um jeito dele. E está aqui, porque alguém viu o milagre acontecer. Meu querido, a gente às vezes vai para a igreja querendo ver milagre acontecer. Sim, é bom, é excelente, é maravilhoso? Sim, mas o maior milagre que vai acontecer mesmo é o milagre da transformação. E aí, não é transformação de água em vinho, e nem transformação de papel em dinheiro, é da transformação da hipocrisia. Eu estou falando sobre isso porque eu poderia não tocar no assunto, mas hoje em dia é uma tentação geral crentes em Jesus virem às igrejas e não viverem a vida de santificação que foram chamados.
Eu quero dizer uma coisa muito séria, meu querido. Você precisa atender o chamado de Jesus. O apelo hoje é para todos nós. O apelo hoje é para você que senta neste banco há mais de 5, 10, 15, 20, 30 anos, ou 6 meses, que você senta, faz parte dessa igreja, que você está nos visitando hoje. O chamado de Jesus é uma transformação interna. O número de evangélicos no Brasil tem crescido muito, mas a gente não tem visto a graça do Senhor crescer do mesmo jeito que o número de evangélicos tem crescido. Não por causa da quantidade, mas pela qualidade dos crentes de Jesus. Então, nós que somos crentes de Jesus, precisamos ter atenção com isso, nessa transformação física, nessa transformação mental, nessa transformação espiritual. E principalmente na tentação da hipocrisia. Levo você novamente a Lucas capítulo 13, no verso 17. Olha lá o resultado do negócio. Jesus Cristo cura a moça. Ela estava com o mal há 18 anos. 18 anos. Muito ruim, muito mal. E ela foi curada. E no verso 17 faz assim: tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Se nós não atendermos o chamado do Senhor, nós não vamos nos alegrar com o Senhor, e sim se envergonhar do Senhor. E o que acontece com quem se envergonha do Senhor? Você lembra? Vamos lá? EBD. O que vai acontecer? Oi? O Senhor também se envergonhará dele. Quando? Naquele dia. Lá no dia que nós estivermos frente a frente com o Criador, se nós não lidarmos, não olharmos para dentro e falar assim: Senhor, eu sou hipócrita mesmo, que eu estou olhando o pecado do outro, mas eu estou cheio de erro. Senhor, eu estou julgando o outro, mas eu faço igual. Senhor, eu estou fazendo isso, mas eu estou pensando da mesma maneira. Meu querido, nós podemos ter uma grande surpresa. E o nosso apelo hoje é uma transformação de mente, de espírito. E o apelo é para você. Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado: o apelo é para você? O apelo é para você. Temos de ser menos o quê? Oi? Menos o quê? Menos hipócritas. Menos hipócritas. Mas pastor, está falando isso num domingo à noite? Sim, porque nessa semana você vai ser tentado a ser hipócrita. E a hipocrisia é uma das coisas que afasta a gente das maravilhas de Jesus. Eu prefiro você 100% sincero, 100% às vezes difícil de lidar, do que hipócrita. Eu prefiro você, porque a hipocrisia não combina com o reino de Deus. Nunca combinou. Ou seja, faz uma coisa e pensa outra, ou o contrário, pensa uma coisa e faz outra coisa. Precisamos atentar ao chamado de Deus. E eu então te pergunto essa noite: você gostaria de ser menos hipócrita? Ó apelo, hein? Ó, que apelo, hein? Esse apelo é complicado de fazer. Eu vou levantar a mão. Eu gostaria de ser menos hipócrita. Pastor, mas o senhor é hipócrita? Todos nós somos. Porque todos nós somos pecadores. Em um ponto ou outro, todos nós somos um pouquinho hipócritas. Porque a gente julga muito o outro e de vez em quando faz a mesma coisa. Eu gostaria de ser menos. Você gostaria de ser? Gostaria.
Você gostaria de atender o chamado de Jesus para ouvir maravilha dele? Você quer receber maravilha do Senhor? Então a gente tem que atender ao chamado que Ele tem para nós. Bom, eu gostaria de te chamar aqui hoje à noite para que você orasse comigo e a gente pudesse vencer os desafios que nós temos essa semana. Eu tenho muitos desafios a serem vencidos e creio que você também tenha. Jesus Cristo chamou aquela mulher que estava na sua casa, saiu da sua casa para o templo e ela atendeu o chamado dele. Não sei se você tem uma necessidade especial, mas eu gostaria de orar com você hoje à noite para que você atendesse o chamado de Jesus. Você pode repetir comigo? Eu preciso atender o chamado de Jesus. Jesus Cristo está te chamando dia após dia, crentes ou não, membros ou não, Jesus Cristo nos chama diariamente. E que nós possamos fazer como aquela mulher fez. Mesmo com todas as nossas dificuldades, ela estava encurvada há 18 anos. E quando ela ouviu o chamar de Jesus, ela veio. Então eu quero hoje te chamar também. Caso você tenha um desafio, uma dificuldade, caso você queira aceitar Jesus como seu Salvador, você sai do seu lugar e vem aqui para a gente orar juntos. Peço que você fique de pé e a gente vai orar juntos e clamar ao Senhor pelas nossas dificuldades, pelos nossos enfermos, pelas coisas que a gente tem que fazer essa semana e que principalmente nós sejamos mais verdadeiros, mais sinceros com o Senhor, menos julgadores e seguir em frente para que o Senhor possa nos transformar. Lembra que o chefe da sinagoga não foi transformado. Quem foi transformado? A mulher. Mas a mulher atendeu o chamado de Jesus. Aquele chefe não atendeu. Se você tem um desafio, alguma coisa que você queira orar conosco aqui, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos orar em seguida. Vem cá, vamos orar juntos. Deixa eu sair. Tá tudo certo. Podemos dar as mãos, irmãos? Você está aí do outro lado, né? Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado, que a gente vai clamar ao Senhor por algum desafio que esteja à frente, né? Vamos orar? Pai, nós te clamamos perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos. Senhor, nós às vezes falamos coisas que não devem, pensamos coisas que não deveriam estar em nossa mente. E te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos. E nós nos acostumamos com o pecado, mesmo às vezes crendo em Cristo. Senhor, dê-nos força para fazer aquilo que tem que ser feito. Senhor, como é difícil às vezes encarar, fazer, dói, mas que o Senhor nos conceda ensino pelo Teu Santo Espírito e coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Senhor, toma nas Tuas mãos os Teus servos que estão aqui na Tua casa hoje, que têm desafios à frente, e como aquela mulher que foi até a sinagoga, que estava encurvada já há 18 anos. Senhor, nós também aqui hoje estamos aqui à frente, já há tanto tempo, Senhor, te pedindo, Senhor, algo às vezes, e nós te clamamos hoje, Senhor, que nós estamos atendendo o Teu chamado. Senhor, vem e cura os Teus servos. Cura, Senhor, e concede libertação. Concede, Senhor, as Tuas bênçãos. Senhor, desejos que eles têm nas suas mentes, no seu coração. Sonhos, Senhor, que eles têm planejado há tanto tempo. Ó Senhor, abra as portas
para que essas coisas possam acontecer. Senhor, nós aqui testemunhamos muitos milagres da Tua mão poderosa nessa casa e queremos testemunhar cada dia mais. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa semana, abençoa as coisas que nós temos que fazer, abençoa os nossos familiares, os nossos enfermos, aqueles, Senhor, que estão no hospital nesse momento, nessa hora, que o Senhor possa, Senhor, conduzir, Senhor, a Tua paz e ao Teu descanso. Senhor, abençoa também, Senhor, as coisas que a gente vai fazer nessa semana, que o Senhor possa estar à frente, conduzindo, Senhor, dando-nos, Senhor, sabedoria e principalmente, Senhor, não nos deixe cair na tentação da hipocrisia. Senhor, todos os dias nós somos tentados por isso. Todos os dias nós somos tentados por Satanás a viver uma vida de hipocrisia, julgando, Senhor, o outro e não resolvendo a nossa vida. Senhor, que hoje possamos nos comprometer contigo a viver uma vida verdadeira, 100% contigo e 0% com Satanás, 100% contigo e 0% para nós mesmos. Senhor, vem com a Tua graça, ensina-nos a sair da apostasia que às vezes existe no nosso coração. Aviva-nos, Senhor, cada dia mais. Dá-nos, Senhor, derrama a Tua unção e o Teu poder em cada vida aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pelas Tuas bênçãos, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. E até mesmo em meio às lágrimas, o Senhor tem secado cada uma delas. Vem com a Tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus amado. Amém.